Meus caros, prestem bem atenção a esta notícia para perceberem como é que Portugal é visto e considerado por essa Europa fora. O site político dá conta de gastos superiores a 260 mil euros para a sala de imprensa do Centro Cultural de Belém, numa altura em que as conferências decorrem online. Aponta também uma despesa de mais de 35 mil euros com uma empresa vinícola e outra de quase 40 mil para a aquisição de 360 camisas e 180 fatos. Por último, relata a assinatura de contratos de patrocínio que vão contra as práticas recomendadas pela União Europeia. Meus caros, vou ler-vos uma tradução que fiz sobre um artigo muito polémico do jornal Político que está a correr aí a Europa e que nos trata como perfeitos anormais, perfeitos subdesenvolvidos, gente de categoria baixa, como aliás já tinham dito os tais frugais relativamente ao uso que Portugal faz dos fundos europeus e da maneira como nós esbanjamos esse dinheiro. Nós, na altura, chamámos-los repugnantes e depois fomos a correr pedir, por amor de Deus, umas migalhas que não nos desamparassem nesta altura da bazuca, senão nós morríamos à fome. E eles, com pena de nós, lá nos deixaram vir a bazuca e vamos ver quando é que ela virá. No entanto, a Europa já percebeu que nós não temos as mínimas condições para fazer um trabalho minimamente decente, porque nós esbanjamos tudo aquilo que eles nos dão. E, portanto, vem este artigo agora acusando Portugal de esbanjar centenas de milhares de euros e mal eles sabem que já vai em 8 milhões, mal eles sabem isso, do dinheiro europeu com a nossa presidência online, ao fim e ao cabo, da União Europeia. Então, o artigo diz o seguinte: o Covid-19 pode ter relegado Portugal a uma presidência fantasma, improvável de realizar cimeiras palhafatosas, mas isso não impediu Lisboa de gastar como se esperasse que eventos presenciais fossem a norma durante os seus 6 meses à frente do Conselho da União Europeia. Desde que assumiu as regras de presidência rotativa do Conselho, em janeiro, Portugal assinou contratos no valor de centenas de milhares de euros para a aquisição de equipamento, bebidas e até roupas para eventos que dificilmente serão presenciais. Mal eles sabem que já vamos em 8 milhões. A presidência gastou mais de 260 mil euros para equipar um centro de imprensa em Lisboa, embora as conferências de imprensa da presidência sejam realizadas online e jornalistas estrangeiros não viajem para a capital portuguesa. Ela concordou em pagar a uma empresa vinícola mais de 35 mil euros por vinhos, no momento em que poucas pessoas estão a reunir-se. E assinou um contrato de quase 40 mil euros para a compra de 360 camisas e 180 fatos, no momento em que muitas pessoas estão a trabalhar em casa. Para além das despesas, observadores manifestam preocupação com os patrocínios corporativos que a presidência europeia portuguesa assinou com várias empresas, incluindo algumas que parecem ir contra as políticas da União Europeia. A presidência parece ser menos sobre reuniões de trabalho e mais sobre vender Portugal para o mundo exterior, disse Susana Coroado, presidente da Transparência e Integridade, a ala portuguesa da Transparência Internacional. A presidência portuguesa disse que estava simplesmente a fazer a devida diligência, preparando-se para o potencial de reuniões presenciais dentro de alguns meses. Apesar da pandemia, não podia simplesmente ignorar a possibilidade de realizar reuniões físicas em algum momento num futuro próximo, disse a porta-voz da presidência, Alexandra Carreira, num comunicado por e-mail. Por isso, acrescentou, a presidência tinha realizado preparativos adequados e oportunos. Por exemplo, disse Carreira, as camisas e fatos foram adquiridos para os motoristas que foram indicados para conduzir as delegações oficiais que vierem visitar Portugal durante o mandato de 6 meses do país à frente do Conselho. No entanto, a presidência não explicou porque é que os fatos, uma despesa invulgar, mesmo se comparada com presidências em anos não pandémicos, foram adquiridos para os motoristas que são funcionários do Estado português e, presumivelmente, já estariam equipados com as roupas necessárias ao desempenho das suas funções. Fatos novos para motoristas foi coisa que nunca tinha acontecido. A presidência rotativa do Conselho pode oferecer aos países frequentemente esquecidos, como o nosso, da União Europeia, um raro momento para brilhar. Os governos nacionais
geralmente tentam aproveitar a oportunidade para se exibir para o seu público doméstico e exaltar a sua própria importância, hospedando grandes eventos que atraem líderes internacionais aos seus países. Mas na era do Covid, no entanto, as soirées presenciais que atraem comissários, visitantes e delegações foram substituídas por cimeiras virtuais que não deslumbram ninguém. Na verdade, os funcionários por toda a União Europeia adaptaram-se rapidamente aos eventos e às reuniões online. Mas nos últimos meses, Portugal tem-se mostrado decidido a ignorar essa realidade. Para os observadores, uma das decisões mais desconcertantes da presidência foi gastar centenas de milhares de euros no fornecimento do Centro de Imprensa de Lisboa, uma cidade que experimentou um aumento dramático de novos casos do coronavírus este ano. O projeto político foi confiado a uma empresa que, reparem, não possui contrato público desde 2011 e cuja experiência anterior em contratos com o setor público envolveu apenas a organização de entretenimento para festas particulares. Jornalistas radicados em Lisboa que falaram ao Político, na condição de anonimato, descreveram o centro de imprensa como uma cidade fantasma. Há mesas e cadeiras para repórteres num espaço grande e vazio, mas afirmam que poucos jornalistas, principalmente fotógrafos e equipas de TV, usam o espaço regularmente. Estamos no meio de uma pandemia e podemos acompanhar as conferências de imprensa e fazer perguntas no Zoom. Por que é que alguém iria ao centro de imprensa? Disse um membro do Corpo de Imprensa de Lisboa. Tremo só de pensar quanto é que o governo gastou com isso. Além das despesas, alguns observadores expressaram desconforto com os patrocínios corporativos que a presidência portuguesa assinou. Existem acordos com duas empresas portuguesas de bebidas, a produtora de café Delta Cafés e o grupo de refrigerantes Sumol Compal, e um acordo com a gigante portuguesa de pasta de papel The Navigator Company. No momento em que Bruxelas está a lançar o Acordo Verde da União Europeia, a estratégia Farm to Fork e o plano de cancro da União Europeia, a Foodwatch disse que Portugal estava errado a usar a sua presidência para promover ativamente refrigerantes com recheio de açúcar, que têm efeitos diretos na saúde e no meio ambiente. Os ativistas ficaram ainda mais perturbados com o negócio com a Navigator, empresa que no ano passado recebeu um empréstimo de 27 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento e que historicamente é conhecida por servir de porta giratória para os políticos portugueses. Da mesma forma, Manuel Araújo, da organização portuguesa Climáximo, questionou porque é que a presidência se vincularia a uma empresa cujas vastas plantações de eucaliptos foram ligadas a incêndios florestais mortais em Portugal e em Moçambique. Carreira, porta-voz da presidência, disse que não existe um quadro jurídico europeu que impeça as presidências de usar estes contratos, acrescentou ela, insistindo que os acordos estavam em conformidade com a legislação europeia e nacional. Coroado, chefe da Transparência e Integridade, disse que os contratos e patrocínios refletem um país que carece de supervisão adequada dos gastos públicos e tem o péssimo hábito de tentar usar ambientes internacionais de alto nível para se promover. E sublinhou que, apesar do número recorde de novos casos de coronavírus em Lisboa e em janeiro, a presidência insistiu em acolher reuniões presenciais com vários membros da Comissão na capital portuguesa, apenas algumas semanas depois do início do ano. Embora essas reuniões tenham terminado com 3 comissários em quarentena após interagirem com um ministro português que testou positivo para o coronavírus, o governo não recuou. Na semana passada, a ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse a uma comissão do Parlamento Europeu que a presidência estava determinada a assegurar a maior participação possível numa cimeira social presencial que o seu país pretende realizar este mês de maio no Porto. O governo está a comportar-se como a orquestra do Titanic, determinado em realizar eventos 5 estrelas, mesmo quando está claro que eles não deveriam estar a acontecer. Isso é muito típico em Portugal, onde o nosso sistema de contratação pública é muito problemático, disse Coroado. Não há justificações de despesas, nenhum mecanismo em vigor
para evitar conflitos de interesses e os contratos são frequentemente concedidos a empresas amigas favorecidas pelo governo. Infelizmente, acrescentou, é muito difícil provar a corrupção, porque a falta de profissionalismo no sistema de contratos públicos é tal que o uso indevido de fundos muitas vezes se deve à incompetência e não à fraude total. Em setembro passado, a Comissão Europeia abordou essa questão no seu relatório 2020 sobre o Estado de Direito, punindo Portugal por não fazer o suficiente para combater a corrupção. Na ocasião, o comissário Didier Reynders disse que, embora o país tenha criado um quadro jurídico para promover a transparência, não tinha afetado recursos para o bom desempenho dessa missão. Temos muitos fundos de recuperação da União Europeia a vir na nossa direção e muitas pessoas estão preocupadas sobre como vamos garantir o bom uso desse dinheiro. O ano passado, ficámos muito ofendidos quando alguns países do Norte disseram que estavam relutantes em nos dar esse dinheiro porque iríamos usar mal os fundos, acrescentou Coronado. Mas quando a presidência faz coisas assim, é normal que outros expressem ceticismo em relação a nós. Este é o artigo que põe Portugal no seu devido lugar relativamente à Europa e neste preciso momento, em março de 2021. Exatamente no caixote do lixo.